o homem nasce incompleto, né? E apesar de a gente buscar incessantemente a completude, ela é da ordem do impossível, né? Então, a falta é constituinte da subjetividade, é disso que partimos nessa perspectiva psicanalítica. Se precisamos aí, então, nos inventar como sujeito, porque a gente não vem com manual de instrução. Apesar de muita gente ter o interesse, né, e buscar incessantemente também um manual de instruções, o ser humano não vem com ele, né? Fizeram e esqueceram de mandar o manual, e ainda bem, né? Porque senão seríamos todos robôs, né? O nosso notebook vem com o manual de instrução, e se a gente não acessar o código, a gente não acessa o arquivo, né? Pensando que o ser humano precisa se inventar, e se inventar como sujeito, né? Construir a sua subjetividade. Não basta só nascer, né? Nós precisamos nascer duas vezes, né? A primeira é justamente um nascimento biológico, e o segundo é um nascimento da nossa subjetividade, ou seja, quem somos na real, né? Pensando aí o sujeito. E essa invenção, ela requer o laço com o outro. A gente não se inventa sozinho. Então, essa invenção requer um laço com o outro já civilizado. Então, além dos cuidados corporais do adulto, né, a criança precisa ser apresentada a esse mundo, e a esse mundo simbólico, a esse mundo de linguagem, e inserida na língua que todo mundo fala. Isso não é nada simples e isso não é nada fácil, né? Cada um de nós precisa, então, fazer esse encontro com o outro para que a gente possa se constituir enquanto sujeito. E nem sempre esse encontro com o outro é um encontro que facilita ou que ajuda nesse processo, né? Então, aí a gente tem essa questão que eu falava antes, que eu acredito que seja extremamente importante, que é o manual de instrução não ajuda, né? Não ajuda nesse sentido, porque precisamos nos inventar e nos inventar a partir do outro, né? Então, o que quer dizer isso, né? O que eu estou querendo dizer quando o manual de instrução não ajuda? O século XX foi marcado por um avanço extraordinário na área das ciências, né? E vamos pensar aí, tanto na questão da área da medicina, na área das ciências biológicas, tecnológicas, né? Nós nunca tivemos um avanço tecnológico desse calibre, né? E é em função desse avanço tecnológico que a gente está aqui hoje, né? Cada um de sua casa, cada um de um ponto do país, estamos juntos no mesmo espaço, no cyberespaço, né? E que esse cyberespaço possibilita que a gente possa aí entrar em interação, que a gente possa entrar numa relação dialógica, que a gente possa aí estabelecer um diálogo. Então, esse século que foi marcado por tantos avanços, né, diferente do oráculo lá da Idade Antiga, nós temos um oráculo que passa a ser a ciência. Então, no que diz respeito às crianças, vimos muitos manuais à disposição dos pais. Como ensinar, como ser mãe, como ser pai, enfim, todas as respostas, né? Nesse sentido, é importante a gente frisar que a psicanálise vai num outro sentido. Ela não se propõe a ser um oráculo, a ser um manual de instruções, né? Para o psicanalista Leandro Lajonquière,
um dos cofundadores do LEPS, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância, do IP, do Instituto de Psicologia e da Faculdade de Educação da USP. E o LEPS é um dos espaços, né, que nos referencia em termos de pesquisa nessa área. Ele diz o seguinte, abre aspas, se o senhor ou senhora se desespera, é porque deve ter alguma coisa que ecoa em vocês. É melhor parar para pensar do que se trata, pois nada melhor que uma certa, entre aspas, tranquilidade espiritual para, entre aspas, bem educar uma criança. Então, uma criança, quando chega ao mundo, ela não sabe quem ela é. Ela nem sabe que existe, né? E ela não existe ainda no campo da linguagem, no campo da subjetividade. Nem ela sabe como se chama. Então, o que o psicanalista diz é que o problema está em que a educação de uma criança implica a posição do adulto. Isso para a gente é extremamente importante. Olha a concepção de educação. A educação se dá no laço com o outro. Eu não tenho como me educar sozinho e eu tenho que ainda ser educado, né, me civilizar por um outro civilizado. Então, se para educar uma criança requer a posição do adulto, se esse adulto está angustiado, como diz o Leandro, desesperado, com seus próprios fantasmas, ele não consegue sustentar a posição de adulto perante a criança que acaba de chegar.